Là, oui, oui, ça c'est beaucoup mieux, ça, oui, vous m'entendez. Mais la salle n'est pas très grande. A sala não é muito grande, então acho que vocês estão ouvindo, né? Je pense que vous voulez connaître ma carrière, que vous connaissez sûrement un peu. Elle est très longue, comme vous le savez, puisque j'ai eu la chance d'être le plus jeune couturier de Paris. Et évidemment, maintenant, je suis le plus vieux. Eu acho que vocês já devem conhecer um pouco da minha carreira. Eu sou o mais antigo costureiro de Paris e agora eu sou mais velho, né? Eu sou um dos primeiros. Alors évidemment, la couture a été l'essentiel de ma vie. C'est par cela que j'ai commencé, en travaillant avec Christian Dior au départ, puisque j'étais le premier employé de la maison Dior. Donc ça remonte très très loin, c'est en 1946. Voyez-vous, en 1946, j'étais devant la porte à 8 heures et la maison ouverte à 9 heures. Bom, a minha carreira eu comecei já com Christian Dior. Eu fui o primeiro empregado do Christian Dior, e isso em 1946. E eu começava às 8 da manhã e saía às 9 da noite. Et comme auparavant, je voulais être acteur, danseur, comédien, donc j'ai pris des cours de danse et de théâtre. Et puis j'ai rencontré Jean Cocteau dans La Belle et la Bête, le fameux film La Belle et la Bête, qui m'a permis de rencontrer Cocteau et tous les grands artistes. Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec Visconti, Cocteau, Christian Jacques, Max Ophuls, Jean Delannoy, enfin tous les metteurs en scène. J'ai eu la chance de pouvoir travailler beaucoup dans le théâtre, dans le cinéma. Eu fui ator, dançarino, e eu também trabalhei muito no cinema. Trabalhei com Jean Cocteau, com o Visconti, com diversas pessoas que eu acho que vocês já devem saber. Tout ça pour vous sont les morts, bien sûr, malheureusement. É claro que eles todos já estão mortos, é claro. Ce sont des grands génies tout de même, j'ai eu la chance de les connaître et de travailler avec eux. Mas eles foram grandes gênios, eu tive a chance de conhecê-los e trabalhar com eles. Je ne parlerai pas de Cacá Dieguez, avec qui j'ai travaillé également dans le cinéma ici au Brésil. E também Cacá Diegues, com quem eu trabalhei aqui no cinema no Brasil. J'avais travaillé avec Jeanne Moreau dans le film, comme acteur dans un film Jean-Juan la Française. Eu trabalhei no filme como ator Joanne la Française. Il y a longtemps, ça, il y a au moins 40 ans. Isso já faz bastante tempo, mais ou menos Loin, 40 loin anos. aussi. En 1971. Voilà, 40 ans, je vous disais bien. Donc évidemment, le métier de la couture m'a permis d'être individuel, car j'ai jamais eu des financiers comme Boussac, comme Arnaud, comme tous ces gens-là qui ont tous des finances bancaires. Moi, j'étais indépendant, j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, seul sur ma propre destinée de finances. Et donc, j'étais mon propre banquier, ce qui est assez rare dans ce métier, car je crois être l'unique dans ce cas-là. A minha vida inteira eu trabalhei na costura. Eu nunca tive nenhum financiador, como muitos outros costureiros tiveram. E tudo que eu fiz sempre foi por mim mesmo. E meu trabalho foi desenvolvido por mim mesmo. Eu sou o único costureiro que manteve a maison por todos esses anos sozinho. Mais en tout cas, j'ai pu faire ce que j'ai voulu et je me suis réalisé à travers une mode influencée par dès que j'ai quitté Christian Dior. Donc je me suis dirigé vers le cosmos. On parlait beaucoup des cosmonautes, des scientifiques, des lasers, des computers, toutes ces technologies modernes qui s'étaient annoncées. Et moi, j'étais très attiré par cette direction-là, plutôt que le costume, l'histoire du costume, que j'avais évidemment bien étudié, puisque ayant travaillé avec Christian Bérard. Donc ma carrière commençant chez Christian Dior, où j'ai eu très vite le plaisir de travailler 3 ans chez Dior. Je l'ai quitté pour monter une affaire de costumes de théâtre et de cinéma. Parce que la passion du cinéma, étant donné que je voulais être acteur et danseur, c'était un manque pour moi. J'aimais bien le travail de la mode, mais je voulais surtout faire du costume de théâtre, pour rapprocher toujours les gens de la musique, la danse, le théâtre, enfin tous ces gens qui sont dans le milieu en réalité. Eu trabalhei com Christian Dior durante 3 anos, mas eu acabei indo mais para a parte do teatro e do cinema, porque eu gosto de fazer figurinos de teatro e de cinema. É o que eu mais gosto, porque eu fui ator, dançarino, e isso é o que mais me interessa. É claro que me interessa fazer a moda, mas me interessa muito mais o teatro e o cinema, porque fazendo figurinos eu estou aproximando as pessoas. Bom, esse foi o início da minha carreira. Eu já tenho 88 anos, logo eu vou fazer 89, mas eu sempre tive muito sucesso na minha carreira, eu nunca tive um fracasso. Como vocês sabem, eu parti da alta costura e passei para o prêt-à-porter. Com a alta costura eu perdi muito dinheiro, mas com o prêt-à-porter eu sempre ganhei, o que me permitiu fazer a alta costura depois. À Réunion. Mais la Réunion, au bout de 15 jours, ça passe. Tandis que la marque reste si vous avez une marque, une blessure. Moi, je voulais faire de mon nom
pas de leur réunion. Je voulais faire une marque. Parce que ça resterait pour toujours. Et je me suis mis à développer, après le théâtre, je me suis développé les hommes, les femmes, les enfants, après les restaurants, les hôtels, après les chocolats, les eaux minérales. J'ai voulu exploiter ma marque. Tout le monde m'a critiqué parce qu'il fait du chocolat. Pourquoi du chocolat? Des sardines, pourquoi des sardines? Moi, j'ai vécu la guerre. Et vous savez, la guerre, une boîte de sardines, c'était mieux qu'un flacon de parfum. Je trouve que la boîte de sardines est plus importante qu'un flacon de parfum. Alors j'ai choisi la boîte de sardines, comprenez-vous? J'ai prouvé qu'on pouvait, avec le talent, avec la sincérité, avec l'honnêteté, devenir un très grand nom en vendant des boîtes de sardines. Et qu'il n'y avait pas de déshonneur. Parce qu'on vend des sardines. Je suis plus fier d'avoir vendu des sardines que d'avoir des parfums. Parce que le parfum, c'est plus facile, c'est de la publicité. Les sardines, c'est la qualité. Et du parfum aussi. Bom, então eu queria, eu fiz uma grife, mas eu não queria que fosse só uma grife, porque a grife em francês quer dizer um arranhão. Eu não queria que fosse só um arranhão, porque depois de 15 dias o arranhão passa. Eu queria que fosse uma marca, verdadeiramente, que ficasse para sempre. Então eu fui para o Prêt-à-Porter. E depois daí eu comecei, a minha marca foi para diversos produtos, como chocolate, hotel, água, sardinha. E aí todo mundo me criticou. Por que eu estou colocando minha marca numa sardinha, no chocolate, hotel? Para que isso? Mas vocês sabem, eu passei a guerra, né? E quem passou a guerra, uma lata de sardinha tem mais valor do que um frasco de perfume. E eu escolhi a sardinha, porque eu acho que mais interessante é a sardinha. O perfume existe aí, mas a sardinha é muito mais necessária. Bom dia, meu nome é Marco Scabia, eu sou sócio-diretor da Mix Brand Experience, que junto com a Kalina Bourgeois da Urban Jungle Art desenvolveu esse projeto que é trazer o Pierre Cardin ao Brasil para um desfile de alta costura e a exposição em homenagem aos 60 anos da marca do Cardin. Essa história riquíssima, vocês viram a extensão da obra do Cardin, da vida dele, que foi de moda, arquiteto, jornalista, ator. É um legado, uma história riquíssima. Eu queria agradecer ao HSBC que está apresentando esse projeto, aos patrocinadores Oi e Havaianas, aos nossos apoiadores Oi Futuro, o Shopping Iguatemi, que está recebendo inclusive o desfile e a exposição estão acontecendo aqui. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui e principalmente ver esse projeto sendo realizado depois de 2 anos e meio. Quando idealizamos o projeto, pensamos numa grande comemoração e celebração dos 60 anos de criações do Cardin. O projeto ele é composto por um desfile que acontecerá hoje no 9º andar para convidados, da exposição Pierre Cardin Criando Moda, Revolucionando Costumes e da palestra Cardin por Cardin. Vale ressaltar também o apoio educacional do SENAC, o envolvimento dos alunos e do SENAC. Toda a exposição está montada como eu faria uma exposição de um artista, porque ele o é. Né? Então a exposição ela é dividida em 4 partes, ela foi dividida dessa forma por conta do próprio espaço. O Guilherme Snack, que é o cenógrafo, ele criou o espaço expositivo a partir do desenho de uma joia do Cardin, um colar que a Kalina está usando aqui. Então, toda a concepção do espaço foi feita a partir desse desenho e a exposição é dividida em 4 partes. No primeiro momento dela, a gente abre com as roupas Cosmocore, que são a fase mais conhecida do Cardin, a época que ele fez as roupas futuristas, que, na verdade, eram roupas muito justas, usando colãs, botas altíssimas. As roupas são tão atuais que a gente poderia usar qualquer uma delas hoje e sair se achando assim, sensacional, né? Non, le défilé sont les modèles d'aujourd'hui, bien sûr. La rétrospective, c'est le passé. Là, vous allez avoir une grande partie de ma collection que vous allez voir sur le podium. C'est évidemment la mode d'aujourd'hui, enfin ce que j'ai créé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Vocês vão ver, é claro, que a retrospectiva são modelos antigos, mas também tem modelos atuais, que eu criei no último ano, nos últimos 2 anos. E o que ele acha que é elegante numa mulher e o que é deselegante. L'élégance en profondeur, c'est soi-même.
C'est la philosophie de l'être qui est intelligent, qui est élégant ou pas déjà, intérieurement. C'est un comportement, l'élégance. Bien sûr qu'on peut rendre des personnes élégantes qui ne sont pas, mais il faut qu'il y ait les deux. L'élégance, c'est savoir porter un vêtement, un mouvement, un geste. La vulgarité peut même rendre inélégante une femme qui s'habille en haute couture, comprenez-vous? C'est pas parce que vous êtes une reine ou parce que vous êtes une femme très riche que vous êtes élégante, forcément. Vous avez des femmes qui travaillent très simplement, des femmes de ménage qui sont plus élégantes que des femmes très riches, à mon avis. A elegância antes de mais nada, é uma filosofia, é algo que vem do interior, é um comportamento. Tem pessoas que são elegantes e outras que não são elegantes, mas não quer dizer que porque a pessoa veste isso ou aquilo, ela é elegante, porque a elegância vem de fora, vem de dentro. Então, por exemplo, você pode vestir uma roupa de marca e não ser elegante, e você pode vestir uma roupa comum e ser elegante. Não quer dizer, uma rainha pode não ser elegante, uma pessoa rica pode ser elegante ou não, mas é uma coisa que vem do interior. Até uma doméstica pode ser muitas vezes mais elegante do que uma pessoa. La mia vita non è virtuale, è reale. A minha vida não é virtual e real. Vem do interior.